Boa noite, igreja. Que bom que você está aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos cantar uma canção agora e eu te convido a se colocar de pé, então, para estar louvando o nosso Deus com a gente nesse início de culto. Oh, 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 oh. Volto pra casa perdoado, restaurado eu quero ser. Me arrependo por ter deixado a tua casa de amor. E digo, Pai, me recebe, traz-me perto do teu coração. O teu olhar encontra o meu. Te escuto dizer que a alegria é te ver voltar. Filho amado, eu quero te abraçar. Eu te perdoo com o meu amor, te restauro com o meu poder. Bem-vindo ao reino. Entro na sala do banquete e alimento do Senhor, e aos teus pés eu me entrego, expressão do meu amor. No trono estás e me contemplas com o teu favor, a tua herança e o teu reino eu quero receber. Eu quero receber. No meu dedo põe o teu anel e me coroas com o teu poder. Com teu manto venho me vestir, ao teu lado me assentarei. No meu dedo ponho o teu anel e me coroas com o teu poder. Com teu manto venho me vestir e ao teu lado me assentarei para receber. Boa noite, igreja. Como é bom estar na casa de Deus. Queria compartilhar que o frio, às vezes, nos leva a situações bastante engraçadas e interessantes. No dia 13 de abril, nós estávamos esperando aqui o irmão Nani Azevedo, para aquele grande culto de celebração. Tinha até membro do conselho orando para esfriar, para que o ar-condicionado aguentasse e não tivesse uma sobrecarga de energia. Eu soube até que tinha gente orando, Senhor, esfria. Aí chega no dia 13, aquele frio de manhã de arrebentar, eu soube que tinha gente orando para esquentar, né? Deus deve ficar confuso, né? Hoje de manhã, chegando na igreja, o irmão Nascimento, a hora que me viu com esse casaco, falou assim, nossa, se chegar o frio que você está esperando, misericórdia. E aí veio e me deu um abraço. Quando ele me abraçou, ele falou, nossa, como você está quentinho. E ele não me largava, porque ele estava muito gelado, né? Então, eu gostaria de compartilhar. Vamos aproveitar que está frio, vamos dar um abraço no irmão, na irmã que está do lado. E que nem diz o Nani, se for esposa, dá um apertão aí, dá um abraço bem apertado mesmo. Deixa eu ver. Perdão.
E com essa saudação em nome de Jesus, nós vamos dar início a esse culto de celebração e adoração. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, conforme está na liturgia do boletim. Jeremias capítulo 31. E que esse culto seja um culto agradável ao Senhor e que nós possamos nesta noite receber uma porção da graça e da misericórdia de Deus. E que possamos sair daqui pegando fogo nessa noite, amém? Jeremias 31, de 31 a 34. Gostaria que toda a igreja lesse junto comigo. Jeremias fica lá depois de Isaías, bem no meio da Bíblia, ok? Vamos aguardar mais um pouquinho, é importante. Ok? Ótimo. Vamos ler então. De 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Vamos louvar a Deus cantando o hino de número 47. Vocês podem ajudar a cantar. Por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho de amor, que foi morto, mas vive no reino de luz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir o poder teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Vamos orar dedicando o culto de hoje ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai,
pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui na Tua casa para prestar culto de adoração, celebração e louvor, porque somente o Senhor é digno de receber todas essas coisas. Que o Senhor possa nesta noite confirmar em nossos corações e na nossa mente qual é a Tua vontade para cada um de nós, ó Pai. Que o pregador desta noite, reverendo Carlos Orlandi, possa estar mais uma vez revestido pelo Teu Santo Espírito e que através da sua boca, da sua mente, o Senhor possa estar falando para todos nós nessa noite. Pedimos uma bênção especial sobre todos aqueles irmãos, amigos que estão acompanhando este culto através da internet. Que o Senhor possa visitar cada um, Senhor Deus, a sua casa, a sua família, a sua vida, e que através desta celebração todos sejam ricamente abençoados. Que a Tua palavra e em torno dela nós possamos estar reunidos nos próximos momentos para a Tua adoração e o Teu louvor. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Os ossos secos, derrama em mim o Teu amor. Limpa meu coração, derrama em mim o Teu amor. Lava, limpa meu coração, pra eu livre ser e assim viver. Liberta-me, 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 oh, liberta-me, 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 oh. Vem soprar, reviver, libertar os ossos secos. Vem soprar, reviver, libertar meu coração. Libertar
liberta-me, 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 oh, liberta-me, 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 oh, liberta-me. Vem soprar, reviver, libertar os ossos secos. Vem soprar, reviver, libertar meu coração. Boa noite, irmãos. Nossa saudação a todos na graça, paz, misericórdia e amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Saudamos também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Nosso abraço fraterno e o nosso convite para que você permaneça conosco em outras programações também. Queremos lembrar aos irmãos, nosso pastor efetivo, pastor Juarez, está nesse instante em Brasília, conforme você tem notícia no boletim, na Igreja Presbiteriana Pioneira, jubileu de ouro daquela igreja. Reverendo Wesley trabalhou naquela igreja como seminarista. Reverendo Juarez está lá celebrando como vice-presidente da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil esse momento especial na Igreja Presbiteriana Pioneira em Brasília. Retorna amanhã e na terça-feira tem um outro compromisso também pela Igreja Presbiteriana do Brasil. São diversas ocupações como vice-presidente. Lembre-se de orar pelo nosso pastor e pelas diversas viagens. Esse trânsito pelo Brasil não é algo confortável. Então lembre-se de orar pelo pastor Juarez. Se nosso pastor está visitando a igreja em Brasília, nós temos certamente alguém que nos visita nessa noite. A você que é nosso visitante, nós gostaríamos de conhecê-lo. Os diáconos da igreja lhe ofertarão uma lembrança. Dentro desse cestinho tem uma ficha. Se você puder preencher a ficha e deixar na saída com um dos diáconos, nós entraremos em contato com você. Há alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite, a gente gostaria de conhecê-los nesse instante. Pedir para ficar em pé, porque aí facilita para o diácono chegar até você. Aqui do meu lado direito tem, lá no fundo tem, lá no canto também tem mais gente. Aqui na frente não temos ninguém? Tem ninguém pela primeira vez aqui à frente? Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. É uma alegria muito grande recebê-los aqui na Igreja Presbiteriana de Curitiba. Queremos passar aos irmãos algumas lembranças bem rápidas. No próximo domingo, nós teremos a eleição da Associação Comunitária Presbiteriana. Todo membro da igreja automaticamente é membro da Associação Comunitária Presbiteriana. É a associação que toma conta, que administra de maneira mais efetiva, de linha de frente, as ações sociais da nossa igreja, a creche, o lar, e essas atividades, elas têm uma necessidade de uma condução da diretoria, e essa diretoria será apresentada para os irmãos no próximo domingo. Então, quando você chegar para um dos cultos, desde o culto das 9 até o culto das 19, você vai pegar sua cédula e vai votar, porque é um processo que precisa ser realizado para fins jurídicos, no sentido de que a diretoria da associação seja renovada. Então, lembre-se de orar por isso, tá certo? No próximo domingo nós temos a eleição da Associação Comunitária Presbiteriana. Também no próximo domingo nós teremos o almoço que é destinado para construções e reforma na Associação Comunitária Presbiteriana, que você tem um monte de ingressos, são 10 que tem aqui na mão também do diácono Valentim. Você vai encontrar outros ingressos para você vir participar conosco do churrasco no domingo, e toda a verba é destinada para reformas, e diversas já foram as reformas realizadas nos lares, diversos lares da igreja, por conta desses recursos que são amealhados por intermédio do almoço. Ao invés de você almoçar fora no domingo, você já vem, já fica para o culto, já almoça aqui, tem um pessoal todo preparado para acolhê-lo também. Queremos lembrar também aos irmãos, no próximo sábado, você que é coordenador de grupo familiar,
você tem um compromisso com toda a liderança da igreja, com os pastores, com o presbítero Pedro Ronzelli, que é o presbítero nomeado pelo conselho para conduzir o trabalho dos grupos familiares da igreja. Nós teremos uma reunião de avaliação com todos os líderes dos grupos familiares. É importante este momento, é a primeira reunião do ano, depois da abertura das atividades em 2013. Então nós vamos fazer um balancete. Você que é líder do seu grupo, traga o relatório, as estatísticas, as informações, o que foi mais adverso nesses primeiros meses, o que foi mais produtivo nesses primeiros meses. E nós teremos um momento de avaliação para consertarmos rota, para darmos mais apoio, para emprestarmos mais atenção a determinadas áreas dessas atividades dos grupos familiares. Então, no próximo sábado, nós teremos um café da manhã, e durante o café nós teremos este momento especial de reunião com a liderança dos grupos familiares. Coral da Fraternidade, o nosso coral da igreja, está retornando daqui a pouco lá de Itapema. O coral hoje pela manhã foi participar lá das programações da igreja de Itapema e logo mais está de volta para a nossa igreja. Outra lembrança importante, terceiro encontro de casais Kairós da nossa igreja, em Brusque, Hotel Montes. Este será o terceiro. Primeiro encontro, quem foi o nosso preletor foi o reverendo Amauri, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. O segundo encontro, o preletor, foi o reverendo Lúcio dos Reis Oliveira, da 5ª Igreja de Uberlândia. E quem será o preletor desse terceiro encontro? Reverendo Samuel Vieira, da Igreja Central de Anápolis. Samuel foi pastor da Gávea, no Rio de Janeiro, mas também foi pastor em Boston, de uma igreja que fica bem próxima à entrada de Harvard. E é um sujeito brilhante, você não deve perder essa oportunidade. É um momento de reflexão, de reavaliação, é um momento de abençoar o seu lar. Se você tem um amigo, um familiar, alguém que você gostaria de levar, você pode fazer a inscrição também, mas para tanto você precisa procurar o presbítero Nascimento, o nosso vulgo Capitão Nascimento, né? O pessoal do Ministério Kairós apelidou o Nascimento de Capitão Nascimento. Ele é que leva à frente essa atividade. E assim, a partir de maio, as vagas estarão sendo direcionadas para outras igrejas. Nós temos 100 vagas, das 100 vagas, cerca de 15 vagas são dos irmãos que virão com o pastor Samuel Vieira, lá de Anápolis. Ele trará 15 casais juntamente com ele para participar dessa programação. Então sobrou para a gente 85 vagas. Das 85, nós já temos mais quase 60 vagas já fechadas aqui na nossa igreja. Então você não deve deixar para depois, porque o ano passado teve fila de espera. Nós tivemos uma listinha com 5, 6 casais orando para alguém desistir para poder ir. Então, para você não passar esse tipo de situação, já chega ali para o Nascimento hoje mesmo, fala, Nascimento, pode reservar minha vaga, semana que vem eu já começo a acertar com você. Você reservando com antecedência, você divide a prestação com mais facilidade, com mais tranquilidade, e você já reserva o seu lugarzinho importante nessa atividade. Por fim, na próxima sexta-feira, agora, nós teremos o aniversário da AMEI. O que é a AMEI? É a Associação das Mulheres Evangélicas Intercessoras. Irmãs de diversas denominações cristãs, elas têm um grupo de oração que funciona, realmente funciona sistematicamente. E elas têm uma programação nesta sexta-feira aqui na nossa igreja, tá certo? Uma programação especial em comemoração deste aniversário. Então, mulheres de metodista, batista, congregacional, menonita, gente de todo lado virá para participar. Você, mulher cristã de oração, venha também participar, o aviso está aí no boletim, a gente só está dando essa ênfase para você não se esquecer. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim se refere: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram,
eis que se fizeram novas. Nós, em Cristo, somos nova criatura. O novo nascimento é indispensável para entrar no reino de Deus. E esse novo nascimento espiritual, é quando nós, através da conversão a Cristo, a Jesus Cristo, ao seu Evangelho, nos colocamos em condição de sermos transformados em novas criaturas, não mais vendidos ao pecado, escravizados ao pecado, mas nos libertamos das velhas fórmulas, dos velhos vícios, abandonamos aquilo que nos coloca em oposição contra Deus. Vamos orar neste instante, silenciosamente, abrindo o nosso coração, porque a cada dia nós somos renovados. O velho homem, o velho ser, tem que desaparecer para que no seu lugar venha a nova criatura que Deus cria em nós. Oremos, vamos orar por uns 3 minutos, depois vocês podem, vamos orar silenciosamente e depois cantaremos. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Jesus,
leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Bendito Deus, nosso Pai, nós abrimos o nosso coração, mostrando a nossa vida, o nosso interior, pedindo a Tua cura, pedindo a intervenção do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Tu conheces, Senhor, o nosso coração, os nossos sentimentos, o nosso íntimo, e sabes, ó Deus, que somos fracos. Por isso, fortalece o nosso ser com o Teu poder, com a Tua graça, e transforma as nossas vidas, usando-nos para o Teu serviço, Senhor. Ó Senhor, Tu podes agir em nossas vidas. Portanto, Senhor, com a Tua mão, unge o coração de cada pessoa aqui presente, para que sinta que, através do Teu poder criador e recriador, Tu nos fazes novas criaturas, Tu nos transformas, e nós podemos deixar para trás as velhas obras, os velhos hábitos, os velhos vícios, e ter uma nova e maravilhosa vida entregue ao Teu serviço, para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, que é instrumento para a proclamação do Evangelho e da transformação, para que também na sociedade ela possa proclamar a necessidade de que as coisas velhas sejam abandonadas e venha uma novidade de vida, não feita pelos homens, mas criada pelo Teu Santo Espírito para a nossa vida, para a nossa felicidade e para o bem de todos. É em nome de Cristo que nós Te pedimos, nosso Mestre Salvador, que nos salvou e nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar. Boa noite mais uma vez, igreja. Nós agora vamos ter o tempo de louvor e adoração, e essa primeira canção que nós vamos estar louvando, ela fala que Deus, Ele é rei sobre tudo,
Mas quantas vezes nós não deixamos Deus ser rei e reinar sobre as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos? Então que você não cante ela mais uma vez porque você já conhece, mas que você cante com verdade no seu coração e pedindo para que Deus realmente reine em todas as áreas da sua vida. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. E agora nós vamos louvar a Deus dizendo que a graça dele nos basta. E quando nós somos fracos, é aí que ele nos faz mais fortes. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortaleza
fortalecido eu sou. Tua graça, Tua graça clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração e lembra quem sou em ti. A tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça Me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou. quando eu sou fraco, É que sou forte. 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 Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça. Viver é estar mais perto, ao lado do Senhor. Te ter é estar completo, sentindo teu amor. Por onde for eu levarei teu nome, mesmo se o deserto me alcançar. Por onde for eu clamarei teu nome, pois o teu socorro vai chegar. Ser eternamente teu é provar o melhor. Apaixonadamente eu me rendo aos teus pés. Te adorar é o meu prazer, é o meu querer em tudo. Me apaixonar, te conhecer, tornou meu mundo melhor. Vamos declarar isso mais uma vez no início.
ver a estar mais perto, ao lado do Senhor. Te ter a estar completo, sentindo teu amor. Por onde for eu levarei teu nome, mesmo se o deserto me alcançar. Por onde for eu clamarei teu nome, pois o teu socorro vai chegar. Ser eternamente teu é provar do melhor. Apaixonadamente eu me rendo aos teus pés. Te adorar é o meu prazer, é o meu querer em tudo. Me apaixonar, te conhecer, tornou meu mundo bem melhor. É o meu prazer, é o meu querer em tudo. Te apaixonar, te conhecer, tornou meu mundo bem melhor. Deus, nós queremos te louvar, Deus, e te bendizer, Deus, e te agradecer porque nos apaixonar diariamente por Ti, Deus, faz com que o Senhor torne o nosso mundo bem melhor, Pai. Obrigada porque nós não somos nada, Deus, sem o Teu amor, Deus, sem a Tua graça, Pai. Vem reinar nas nossas vidas, Pai, diariamente, Pai. Realiza sonhos, projetos de vida, Deus, ressuscita sonhos nesse lugar, Pai. E que o Senhor venha sempre ser o centro, Deus, do nosso coração e da nossa vida. É o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Livro do Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Todos nós queremos ter prosperidade. A prosperidade vem do trabalho. A prosperidade é bênção de Deus. E não é só porque nós trabalhamos muito, porque somos muito hábeis, mas se cremos em Deus, sabemos que Ele é que nos dá força para ter prosperidade. Vamos agradecer ao Senhor esta força, essa bênção que Ele nos dá a cada dia, para que nós possamos, com aquilo, uma parte daquilo que nós recebemos e que dedicamos ao Senhor, a sua obra cresça e a sua palavra alcance muitas almas. Vamos cantar o hino 68, enquanto os nossos irmãos diáconos fazem o recolhimento das ofertas. Senhor, na divina promessa, em nós
para se dirigirem ao culto infantil. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, podem ganhar reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Senhor nosso Deus, doador de toda boa dádiva, nós te agradecemos o sustento e a prosperidade que tens dado a cada um de nós. Permita, ó Deus, que os nossos bens não sejam simplesmente para o nosso enriquecimento, mas também para o cumprimento da tua vontade em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, também a vida dessas crianças que vêm à frente, que estão sendo encaminhadas sob a luz do Senhor. E também te pedimos uma bênção especial sobre a tua serva, a missionária Luciana, que vai viajar amanhã para os Estados Unidos para se preparar melhor para o seu trabalho, para o teu trabalho nesta igreja e onde quer que ela seja enviada pelo teu querer. Abençoa a sua vida, a sua saúde, a sua mente, o seu coração, para que ela seja sempre usada por ti para o teu serviço. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Como o reverendo Wesley acabou de mencionar, amanhã a nossa missionária Luciana está indo para os Estados Unidos. E ela não vai a passeio, ela vai para um investimento ministerial. Quero que ela dê uma palavrinha rápida para a igreja sobre a viagem dela juntamente com a Deb para os Estados Unidos. Boa noite, igreja. Desde o ano passado que a missionária Deb e o pastor Tim, que frequentam a nossa igreja, eles são missionários da TCPAL também e nos servem aqui, me convidou para participar dessa conferência. É um movimento a nível internacional que está acontecendo, chamado Pense Laranja. A gente tem alguns livros até para vender aqui. E a ideia, mais ou menos, vamos dizer que a igreja pense amarelo e a família pense vermelho, misturando essas cores da laranja. Então, essa conferência vai falar sobre ministério infantil e sobre família também, para nós estarmos ligados, no mesmo pensamento, no mesmo espírito, na mesma fé e na mesma esperança. É um congresso muito grande que vai ter lá, são mais de 5.000 pessoas, tem um grupo de 40 brasileiros que também estão indo, eu não sei de onde que é a Deb que fez esse contato, mas a gente tem uma expectativa assim, muito grande assim, daquilo que Deus vai fazer nesses dias e estejam mesmo assim orando por nós. Obrigada. Deus te abençoe, Luciana. Na semana que vem ela está de volta, e certamente com muita coisa boa para passar para a criançada da nossa igreja. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, 28 e 29, texto básico para a nossa reflexão nessa noite. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar. Pai, nós suplicamos nessa hora tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós, com o sentido, ó Deus, de iluminar, ó Deus, o nosso entendimento para a compreensão e a aplicação da tua palavra nas nossas vidas. Queremos ouvir a tua voz. O propósito de nós nos reunirmos nessa noite é o propósito da adoração ao teu nome, mas também o propósito de buscarmos, ó Deus, da tua parte, uma palavra, Senhor, para abastecer o nosso coração durante a caminhada, Senhor, dessa próxima semana. Nós te suplicamos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Você parece com quem? Com quem é que você parece? Já te falaram com quem que você parece? Alguns dizem assim, seu filho parece com o pai. Nossa, que coisa boa, né?
filho parece com o pai, e aí você olha a foto assim, os mesmos olhos, né? A mesma feição do rosto. O duro é quando fala, nossa, você parece com o seu cachorro, né? E aí você tem na internet diversas fotos de cachorros que parecem com o dono e de dono que parecem com os seus cachorros, né? E a gente vai ganhando a fisionomia de uma série de coisas na nossa caminhada. Outro dia eu assisti uma reportagem num canal fechado, falando de uma moça que é americana, que fez cirurgia, ela cerrou as costelas aqui embaixo para afinar a cintura, e ela fez diversas plásticas, mais de 16 plásticas no rosto, para ela ficar igualzinha a Barbie, a boneca Barbie, e ela de fato ficou igualzinha a boneca Barbie. O repórter punha a boneca do lado e mostrava a moça, e uma era a outra, só que a Barbie não envelhece. Ela esqueceu disso. E daqui a algum tempo, a Barbie não vai ter rugas. E ela vai ter que passar por mais uma cirurgia, e mais outra, e mais outra. E nesse sentido, as pessoas querem se parecer com as mais diversas. Quando eu era adolescente, lá em Barbacena, né, criança pequena no interior de São Paulo, a moda era ficar parecido com Brooke Shields. Michael Jackson, hoje já é Grazi Massafera, Gisele Bündchen, o pessoal faz plástica, mexe aqui, mexe acolá, para ficar com a cara daquele sujeito, daquela moça. Deus nos fez para sermos parecidos com Ele. Deus quer que nós tenhamos a cara dEle. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho. Deus quer que nós sejamos semelhantes a Jesus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo semelhante a Jesus. Esse é o seu destino, esse é o propósito da vida de cada um de nós. Paulo disse isso em Romanos, no texto que nós acabamos de ler, e Deus anunciou a sua intenção lá no início, na criação, no Éden. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem e semelhança do Eterno. O que é que isso significa? Nós não sabemos em profundidade a abrangência dessa frase de sermos a imagem e semelhança do Eterno, mas conhecemos alguns aspectos que incluem essas realidades. Primeiro, tal como Deus, nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais. Deus é espírito, mas também nós somos espírito. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao corpo terreno. Deus é espírito, mas a semelhança de Deus, nós não somos só corpo, nós somos também espírito. Uma outra realidade, semelhança de Deus, nós também somos seres inteligentes. Um caipira revoltado com a vida, saiu um dia, numa manhã de sol, murmurando contra tudo e contra todos, e a revolta dele era tão grande, que ele chegava a dizer até que Deus era um ignorante. E ele então, metralhando tudo aquele dia que o sujeito está virado com o mundo, e ele saiu reclamando da vida, reclamando da esposa, reclamando dos filhos, reclamando do cachorro, reclamando do cavalo, reclamando da árvore, e ele viu de repente na caminhada uma rama enorme, com umas melancias gordas, ali no chão, e de repente ele olha uma outra árvore frondosa, com umas jabuticabinhas pequenininhas também, grudadas nela, e ele revoltado com tudo, disse assim: esse Deus que esse pessoal fala que criou as coisas é um Deus ignorante. Onde já se viu fazer uma melancia para ficar no chão e uma árvore tão grande como essa para ter umas frutinhas desse tamanhozinho? E murmurando com tudo, sentou ali embaixo, começou a tirar um cochilo, bateu uma brisa, a jabuticaba soltou lá de cima e veio e tum na cabeça dele. E ele acordou assustado, viu para um lado, viu para o outro, e ali estava a jabuticaba rolando, e ele olhou para o céu e falou: o senhor é um ser inteligente. Imagina se tivesse caído uma melancia agora na minha cabeça, né?
Assim como Deus, nós somos seres espirituais, assim como Deus, nós também somos seres inteligentes. Somos dotados de capacidade de pensar, de lembrar, de ponderar, de refletir, de solucionar problemas. Há alguns que são dotados com uma capacidade extra de criar problemas, mas alguns outros, além de criar, solucionam problemas. Terceira questão: como Deus é eterno, nós também, como Deus eterno, nós também somos seres relacionais. Isso significa que Deus nos fez seres sociais, relacionais, para interagirmos e nos sociabilizarmos. Podemos dar e receber amor, podemos conviver em meio a conflitos relacionais e depois resolvê-los. Nós somos seres que interagimos uns com os outros. Não fomos criados para vivermos isolados, e Deus é um ser relacional. Como Deus, nós também somos seres morais. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir o que é certo e o que é errado, o que é justo do que não é justo, o que é verdadeiro daquilo que não é. E isso nos torna responsáveis diante de Deus pelas nossas escolhas, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Mas essa imagem, queridos, ela está incompleta, ela está desfigurada, danificada, distorcida por conta do pecado. Deus, quando nos criou, criou a sua imagem e semelhança, e essa imagem e semelhança foi maculada, foi transtornada, foi bagunçada pelo pecado, e em Cristo Jesus, Deus agora quer redimir a sua criação, quer retocar a sua obra. Ele quer que nós nos pareçamos com Jesus. Nada além de Jesus reflete de forma tão precisa e tão perfeita a imagem de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz exatamente isso. Jesus é a imagem do Deus, de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai e tal filho, para se referir à semelhança de um para com o outro. Deus quer que nós nos pareçamos com o seu Filho. Deus quer que nós tenhamos a sua imagem. Assim, queridos, para termos a imagem de Deus restaurada em nossas vidas, temos que entender que Deus vai trabalhar não na cirurgia plástica na nossa cara e nem no nosso corpo. Deus vai trabalhar no nosso caráter. A imagem que Deus quer que nós tenhamos de Cristo não é física, porque nós não temos nenhuma imagem física de Jesus. Os americanos têm um Jesus de cabelo encaracolado, loiro e de olhos azuis. Os orientais têm a imagem de Jesus lá do Oriente Médio, de um Jesus de tez amorenada, de cabelos negros, de barba cerrada. Qual é a imagem de Jesus? Graças a Deus, nós não temos uma imagem física de Jesus, para que as pessoas, a imagem ou a imitação daquilo que fazem com Michael Jackson, Brooks Field, Gisele Bündchen, Barbie e outras coisas mais, não procurem ser a imitação fisionômica de Cristo. O que Deus quer trabalhar em nós é o caráter de Jesus. O supremo objetivo do Eterno para a sua vida aqui na terra não é o conforto ou a prosperidade material, mas o desenvolvimento do seu caráter cristão. Deus quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Ser semelhante a Cristo significa desenvolver o caráter descrito pelo Jesus nas bem-aventuranças: limpo de coração, misericordioso, pacificador, humilde. Significa também ter o fruto do Espírito na sua realidade terreal: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Elementos que estão presentes, como por exemplo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala do amor, sobre todas as coisas o amor, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, desses três porém o maior é o amor. Esse caráter amoroso, esse caráter frutífero, esse caráter bem-aventurado, é o que Deus quer trabalhar em nós.
Por isso, meu querido irmão, nunca se esqueça que a vida não gira em torno da sua pessoa. Você existe em torno dos propósitos de Deus, e não ao contrário. E se o propósito de Deus é que você se torne semelhante a Cristo, certamente Ele usará alguns instrumentos nas suas mãos para te levar a essa semelhança. Assim como o lapidador vai pegar uma pedra bruta, opaca, sem brilho, e vai lascá-la, e vai trabalhá-la, e vai poli-la, até que ela chegue a ser um brilhante, uma pedra radiante, um diamante polido, valioso. Deus vai trabalhar a tua imagem bruta, para que você se torne semelhante a Cristo. Assim, nessa noite, eu quero rapidamente marcar com vocês 3 questões, que Deus usa como instrumentos nas suas mãos, para trabalhar o caráter de Cristo na vida de cada um de nós. Primeira delas são as provações. Deus usa provações para trabalhar o caráter de Cristo em nós. As provações são planejadas por Deus para nos trazer para perto de si e para trabalhar o nosso caráter. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, 17, Paulo diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas as outras coisas. A primeira coisa que precisamos lembrar durante a tempestade na nossa vida, a primeira coisa que precisamos trazer à memória quando estamos passando por turbulências, por dias de adversidade, por provações, é que Deus conhece o momento pelo qual nós estamos passando, e Deus permitiu que tal situação se assenhorasse das nossas vidas. Eu gosto demais daquele milagre de Jesus, depois da multiplicação de pães. Nos 3 evangelhos sinóticos, esse milagre está presente. Jesus multiplica os pães, e logo depois encaminha os seus discípulos para o barco, para que eles atravessem para o outro lado, e ele não vai junto com os discípulos. Ele fica no morro, ele fica na montanha orando, e os discípulos vão sozinhos. No meio do caminho, uma tempestade os apanha, e eles lutam cerca de 11 horas com aquela tempestade, exauridos, desanimados, amedrontados em face à morte. Jesus vem andando por sobre as águas. O que é interessante é que o Evangelho de João, quando narra esse feito, esse milagre, diz que Jesus permitiu que eles passassem por aquela tempestade, porque eles não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães. Antes, o coração deles estava endurecido. Queridos, Deus trabalha o nosso caráter. Às vezes, nós precisamos de uma lanternagem. Deus leva a gente no martelinho de ouro do céu, e ali Gabriel pega aquele martelinho de ouro e começa a ajeitar o para-choque que está meio amassado, né? Aquele lado do caráter que não está direitinho, mas é um negócio pequeno, é uma ranhura, ele vai trabalhando. Mas em outras situações, não serve o martelinho, tem que vir com uma bigorna de borracha para desamassar o para-choque inteiro, que está todo machucado. E aí a pancada é um pouco mais forte, mas tem gente que não serve o martelinho, tem gente que não serve uma marreta de borracha, tem gente que Deus tem que vir com uma britadeira, em outros casos com uma dinamite, porque o coração é duro, o caráter é inflexível. Então Deus vai permitindo provações, para que no meio das provações, no meio das adversidades, no meio das tempestades, o nosso coração vá sendo amoldado, vá sendo trabalhado. E qual o propósito de Deus numa provação da nossa vida? Deus usa as provações para moldar o caráter de Cristo em nós. As provações existem em nossas vidas para que nós aprendamos a depender de Deus. Grave isso. Qual é o primeiro instrumento que Deus usa para trabalhar a imagem de Cristo em nós? Qual é o primeiro? Começa com prova e termina com ação. Como é que é? Provação. Boa noite, o pessoal está acordado, sentado, né? Vamos lá, vamos repetir. Qual é o primeiro instrumento que Deus usa?
provação. E para que é que Deus usa a provação? Para que nós aprendamos a depender dele. Grave isso. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Jó passou por uma provação terrível, perdeu filhos, campos, servos, animais, perdeu propriedades, perdeu a saúde, perdeu a confiança da sua esposa, mas Jó jamais deixou de se abraçar a Deus, de se apegar a Deus, e ele foi trabalhado pelo Senhor. No último capítulo do livro de Jó, capítulo 42, Jó diz assim: Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A intimidade foi maior. Horácio Spanford, um cristão, morador em Chicago, nos Estados Unidos, negociante, abastado, havia comprado e investido o seu dinheiro, o seu rico dinheiro da herança que havia recebido, em algumas propriedades num bairro de Chicago, antes do grande incêndio do século passado. E quando ele investiu aquele dinheiro, veio então um incêndio, logo depois, e queimou tudo. Um homem milionário, da noite para o dia, dormiu rico, acordou pobre, só com a casa onde residia. Ele era casado, tinha filhos e filhas, e ele estava planejando participar de uma conferência do evangelista Moody na Inglaterra, amigo dele, e então ele resolve ir para lá por conta também de abastecer o seu coração de esperança, mas em face aos problemas decorrentes do incêndio e as providências necessárias a serem tomadas, ele permanece, a sua família vai num navio para a Inglaterra, e no meio do caminho o navio naufraga. Dias depois do incêndio, ele havia perdido todo o seu rico dinheiro, perdeu agora a sua família. Entre os sobreviventes, a sua esposa, que mandou um recado para ele: salva! Porém, só. Os filhos haviam morrido. Aquele homem, passando por aquele abalo sísmico na sua jornada de Terreal, ele resolve então seguir viagem num outro navio que fazia o mesmo percurso. O comandante do navio, conhecedor de quem ele era, do que ele estava passando, avisa a tripulação que provavelmente aquele homem tentaria um suicídio. Não tinha mais bens, não tinha mais os filhos, estava com a vida destroçada no meio de um vendaval existencial. E quando o navio passa no mesmo lugar, ele havia solicitado ao comandante, onde o navio a passar, que os meus filhos estiverem naufragados, num lugar, Senhor, por favor, me avise. Ele então é avisado, sobe na parte mais elevada do navio, chorando, ele tira do bolso um lápis e um papel, e começa a meditar na presença do Senhor e escrever algumas letras, algumas palavras. E dessas palavras nós temos um hino. Hino de número 108 do nosso hinário, que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Provação é o primeiro instrumento nas mãos de Deus para lapidar o caráter de Cristo, a imagem de Deus em nós, porque pelas provações nós aprendemos a depender cada vez mais do Senhor. Segunda lição, segundo instrumento que Deus usa, além das provações, nós temos as tentações. Um outro instrumento para moldar o caráter de Cristo em nós são as tentações. No capítulo 8, versículo de número 28, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Provações cooperam, tentações também cooperam. Tentação não é pecado, preste atenção nisso. Ser tentado não significa que você está envolvido com o pecado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado,
Mas a Bíblia também diz que ele não pecou. Ora, se ele foi tentado em todas as coisas, a semelhança a cada um de nós, mas a Bíblia continua dizendo que ele não pecou, é porque ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação. O que é a tentação? A tentação é sempre uma proposição. A tentação nunca é uma imposição. Ninguém é obrigado a ceder à tentação. Ninguém é obrigado a cair em tentação. Cai quem está desapercebido, quem está fraco, quem não está preparado para o embate, quem não percebeu a cilada do maligno. Nós não somos obrigados a cair em tentação. A tentação não é uma imposição na vida sua e na vida minha. A tentação é uma proposição. Pecado na Bíblia significa errar o alvo. Essa é a definição da palavra pecado no Novo e no Velho Testamento. Errar o alvo. Você atirou um dardo, você disparou uma seta, uma flecha. Você tem um alvo, você tem um objetivo. Mas no meio do caminho o vento deu com força e o seu dardo e a sua flecha mudou a direção e não atingiu o alvo. Isso é pecado. Este é o conceito bíblico de pecado. Nós fomos feitos para um propósito, para um objetivo, para um alvo, a glória de Deus. Toda vez que nós aceitamos na nossa vida as proposições do maligno, da carne, do mundo, para nós não atingirmos o alvo que Deus nos criou, nós caímos em tentação. Há uma história interessante sobre a tentação. Uma história que vem da mitologia, Ulisses. Ulisses é um personagem da mitologia que ficou conhecido como o único homem na face da história e da terra que ouviu o canto das sereias e não foi enlouquecido e não morreu por conta de ter ouvido este canto. A mitologia conta que naqueles dias os mares eram povoados de seres monstruosos, mas também de sereias, metade mulher, metade peixe, moças que tinham um canto enfeitiçador, e os marinheiros que ouviam o canto das sereias largavam todos os propósitos das suas navegações, das suas viagens, e iam atrás daquele canto, e as sereias geralmente direcionavam os botes, os navios, as embarcações para lugares rochosos, aonde esses navios se despedaçavam e os homens eram devorados pelos monstros marinhos, de sorte que na história mitológica nunca houve um mortal que ouviu o canto das sereias e sobreviveu. Ulisses queria ouvir o canto das sereias. E a Bíblia, e a história, a mitologia nos conta que ele reuniu os seus marinheiros na viagem e disse: olha, vocês vão betumar os ouvidos de vocês, vocês não destamparão de jeito nenhum, vocês vão me amarrar no mastro principal do navio com cordas novas e não vão betumar os meus ouvidos, e por mais que eu esperneie, grite, enlouqueça, vocês não me soltem. E assim foi. O navio transcorrendo a sua jornada, as sereias começaram a cantar, os marinheiros com os ouvidos betumados não ouviam o canto das sereias, e Ulisses enlouquecido se debatia, mas estava amarrado, aprisionado, com cordas bem fixas ao mastro principal do navio, e o navio seguiu o seu curso, e Ulisses se tornou o primeiro mortal na história da mitologia a ouvir o sedutor canto das sereias e a não ser destruído por elas. Essa história é belíssima, mas é mitologia, porque muitos de nós temos caído nos cantos das sereias dos nossos dias. Não são poucos os que estão sendo atraídos pela doce voz de tantas oportunidades, quer no emprego, quer na sociedade, quer na vida conjugal, quer na vida profissional, estão embarcando numa viagem de destruição. Não são poucos os lares de famílias da igreja destruídos porque caíram em tentação. Não são poucos os pastores relacionados no jornal Brasil Presbiteriano
que a cada 4 anos fazem parte daquela página negra do jornal de despojados, de afastados e caçados, porque caíram no canto da sereia. Deus usa tentação. Jesus foi tentado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado, em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. O diabo levou a um alto lugar e disse: atira-te daqui. O diabo mostrou a Jesus pedras e disse: você está com fome, transforme as pedras em pães. Depois Jesus mostrou a glória dos reinos, as riquezas, as facilidades, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus foi tentado no pão, no poder e no prazer. 3 áreas estão descritas no Mateus capítulo 4, áreas que nós também somos. Para que é que Deus usa a tentação? Se Deus usa a provação para a dependência de Deus, Deus usa a tentação para nos ensinar a obedecer a sua palavra. Mateus capítulo 4 diz que pelas 3 vezes que Jesus foi tentado, em todas elas Jesus rebateu as investidas do maligno, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Jesus respondeu às tentações com obediência à palavra. Agora, queridos, como é que nós vamos obedecer algo que nós desconhecemos? Há uma quantidade de gente dentro dos templos evangélicos hoje em dia que nunca leu a Bíblia toda, que nunca leu metade da palavra de Deus, não sabe o que é a palavra de Deus. Como nós vamos pôr em prática algo que nós não conhecemos? O lugar que deveria ser mais frequentado numa igreja seria a escola dominical, onde há um estudo sistematizado da palavra, onde você tem um plano de aula, onde você tem começo, meio e fim, onde você discute, você debate, você questiona o professor, você vai e você volta. Mas muitas vezes, em algumas comunidades, não tem sido o lugar mais bem frequentado. E sabe o que isso leva? A nós prevaricarmos diante das tentações. Primeiro instrumento, provação. Segundo instrumento, tentação. Deus quer que nós tenhamos a cara de Cristo, mas para isso Ele vai trabalhar o nosso caráter, pelas provações que nos ensinam dependência, pelas tentações que nos ensinam obediência, mas também pelas ofensas. Um outro instrumento poderoso de Deus na tratativa do nosso caráter, para moldar a nossa vida a Cristo Jesus, são as ofensas. Ofensas, injúrias, insultos, são muitas vezes feridas causadas pelos pecados, agressões de outras pessoas. Tais ofensas, como mentiras, calúnias, fofocas, provocações, têm um alto poder destruidor. Muitas vezes deixamos que tais sementes do mal penetrem em nossos corações. Isso nos faz enfermar. Tornamo-nos pessoas amarguradas, irritadas, revoltadas, envenenadas de alma, com raiz de amargura. Há muita gente assim nas igrejas atualmente, doentes de alma, gente machucada, gente traumatizada por uma ofensa, por uma mentira, por uma calúnia, por uma fofoca. Gente machucada no coração, líderes inescrupulosos, pessoas mal preparadas que muitas vezes acabam por disseminar intrigas, confusões e machucaduras no rebanho de Deus. No Velho Testamento, Ana era uma das esposas de Eucana. O contexto do Antigo Testamento, se a primeira mulher não lhe concedia filhos, o marido poderia ter uma segunda mulher para suscitar descendência, e era o caso. Eucana era casado com Ana, mas Ana não lhe dava filhos. E aí ele casa-se com Penina. E Penina era uma coelha, cada deitada uma ninhada, e vinha filho um atrás do outro, né? E ele se alegrava com os filhos, mas ele amava Ana. Mas Ana não tinha filhos.
coração de Ana se amargura. Penina provocava, diz 1 Samuel capítulo 1. Ana passou a viver um estado de depressão e estresse. Chorava, não comia, perdia o apetite, não dormia, não tinha motivação para nada, por causa da provocação, por causa da enfermidade do seu coração, por causa das ofensas de Penina, a sua rival. Deus lhe havia cerrado a madre, diz a palavra de Deus. Ela vai ao templo com o seu esposo, como eles o faziam de ano em ano. Enquanto as festas transitavam e corriam a largos sorvos do lado de fora, Ana não tinha prazer nas festas. A pergunta é, eles estavam nas festas, e ela estava dentro do templo chorando. Lá fora havia alegria, lá fora existia danças, bebidas, festividades, era tempo de festa. Ana não tinha por que comemorar, ela não tinha alegria, ela estava vivendo um momento de depressão, e ela vivia lembrando das injúrias da sua rival Penina. Enquanto ela estava orando no templo, solitária, amargurada, derramando as suas lágrimas, mexendo apenas os seus lábios, tal era a dor do seu coração, passou o pastor da igreja por ali. E o pastor notou aquela mulher, o sacerdote Eli, pai de Ofni e Finéias. E aí, ao invés de ele consolar aquela mulher, ele diz assim: ô mulher bêbada, afasta de ti a bebida forte. Queridos, essa mulher já tinha uma escânia em cima dela, de peso no coração. Ele põe ainda mais um boing, o homem do consolo, o instrumento da graça, julga uma mulher destroçada pela vida, amargurada, ofendida, e passa a ofendê-la ainda mais. O que eu admiro em Ana é a mansidão. Muitos de nós já teríamos mandado o pastor para o inferno, né? Para o inferno, servo de Satanás, né? Ana diz assim: tua serva não bebeu bebida forte, tua serva está derramando a sua alma perante o Senhor. E aí ele fala assim: vai para casa, minha filha, e Deus vai te dar a vitória naquilo que busca. Mas ela foi ofendida, tanto por Penina, também quanto com o sacerdote. Jeremias, no auge do seu cativeiro, vendo a nação abandonar a sua esperança e se entregar aos padrões babilônicos, Jeremias luta, se esforça, empreende ações contra aquele estado de apatia, de letargia em Israel. Nada muda, extenuado, exausto, exaurido, ele resiste a tudo, ele não permite que a sua alma se torne um depósito de amargura, ele brada no seu íntimo: quero trazer à lembrança o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mateus capítulo 5, verso 12, Jesus diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Com quem você se parece? Papai, mamãe, cachorro, gatinho, o avô, Brooke Childress? Com quem que você se parece? Com Jesus? Vontade de Deus é que nós tenhamos a imagem de Cristo. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Essa é a vontade de Deus. Mas para que essa imagem se veja em nós, há 3 momentos, 3 circunstâncias, 3 elementos pelos quais Deus vai usar para tratar da nossa vida. Primeiro, a provação. Provação nos ensina dependência de Deus. Segundo, tentação. Tentação nos ensina obediência à voz de Deus. E humilhação ou ofensas, que nos ensina a humildade para com o nosso semelhante e o nosso Deus. Eu queria te convidar para um momento de oração nesse instante. Às vezes você está passando por dias de provação,
não está entendendo aonde Deus está querendo te levar. Às vezes você está sendo tentado, provado, humilhado, ofendido. A vida se tornou um verdadeiro temporal. Você olha para um lado, não vê alternativa. Você olha para o outro, vem tempestade. Você olha do outro, vem humilhação. Se você olha para cima, vem provação. Se você olha para o lado, é tentação. Quero dizer uma coisa para você: Deus está trabalhando na sua vida o caráter de Cristo Jesus. Eu queria orar por você nesse instante, para que aquele que começou a boa obra em vós complete para a glória do seu santo nome. Feche seus olhos. Eu queria te desafiar nesse instante, você que está passando provação. Eu quero que você diga no seu coração, em silêncio, mas no seu coração: provação. Eu dependo de Deus. E vou aprender no meio dessa tempestade a confiar cada vez mais no Senhor. A você que está passando por tentações na sua vida, está por um fio, quero dizer para você, repete comigo: tentação, você não terá sobre mim vitória. Eu aprendo diante de ti a obedecer à voz de Deus. E a você que está sendo ofendido, a você que foi caluniado, humilhado, a você que está sendo perseguido, ofendido, Deus quer te ensinar humildade em todas as situações. Pai, nós queremos ter a cara do Senhor como a Tua palavra nos diz, a Tua imagem e semelhança. Os Teus servos que chegaram em Antioquia foram ali reconhecidos como cristãos pela primeira vez, porque eles se pareciam com o Cristo que eles pregavam. Tinham a imagem de Cristo sobre a vida deles, a imagem do caráter de Cristo. Trabalha as nossas vidas, ó Deus. Alivia a nossa carga. Ensina-nos a depender de Ti, a obedecer a Tua palavra e a sermos mansos e humildes como Cristo foi. Ó Deus, quebra o orgulho, a vaidade, a prepotência, a soberba. Dá-nos, ó Deus, uma toalha para aprendermos, ó Deus, de joelhos, a enxugarmos os pés dos nossos semelhantes, numa atitude, ó Deus, como a de Jesus. Pai, trabalha o Teu caráter em nós, dependemos de Ti, ouvimos e obedecemos a Tua voz. É a nossa súplica nessa hora, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar em pé. Hino de número 148, a oração noturna, hino belíssimo. Nós vamos louvar o Senhor. Após o término do culto, do nosso lado esquerdo aqui no pavilhão, nós temos um momento de confraternização, um lanchinho, um cafezinho, tudo free. Você vem participar conosco, é a oportunidade de você conhecer alguém, de você conversar com alguém, de você trocar experiências enriquecedoras. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 148. Enquanto entoarmos este hino, nós estaremos buscando a presença de Deus, encerrando o nosso culto, e receberemos a bênção. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final.
guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos vós durante essa semana que estamos a iniciar, no moldar do caráter de Cristo em nós, hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Dê um abraço na pessoa que está perto de você, uma boa semana. Guardamos você ali no nosso cafezinho. Deus te abençoe.